Prosseguindo na arqueologia do mundo bíblico 1, na lição 3, o item 9 do nosso material didático, nós chegamos num ponto bem interessante. Essa seria a primeira cidade edificada na história da humanidade, em paralelo às cidades que estão sendo desenvolvidas lá no Egito. Porém, essa daqui é uma cidade maior, onde tem um templo bem grande, ok? Eu coloquei aí uma foto dessas ruínas que existem ainda hoje. A região da Mesopotâmia, da antiga Suméria, ela fica hoje no território do Iraque. Agora, se não fosse um país muçulmano problemático, eu acho que eles poderiam ganhar, por exemplo, muito com o turismo nessa região. Hoje, aquela região do Egito, o pobre Egito, ele vive graças ao turismo dos cristãos que acreditam na Bíblia e querem conhecer todo aquele mundo onde o povo de Israel teria trabalhado como escravo, né? E essa Uruk aqui é a cidade suméria construída, né, perto de 3.300 a.C., 3.200, ou seja, nesse momento que a civilização suméria está sendo descoberta. O comentário diz: estas são as edificações mais antigas da humanidade. Segundo a datação da arqueologia, 3.300 a.C. Se trata de uma ruína na cidade suméria de Uruk. Essa edificação se encontra próxima à região onde, segundo Gênesis, ficava o Jardim do Éden. Quando você olha naquele mapa que eu coloquei aí no livro para vocês, o Éden ficava ao norte da Mesopotâmia, e a cidade de Uruk ficava na Mesopotâmia, onde habitaram os descendentes de Sete, que são os sumérios. Juntamente com Uruk, outras 5 cidades sumérias foram identificadas próximo do ano 3.300 a.C., que foram as cidades de Eridu, Ur, Nippur, Lagash e Kish. Então observe que interessante, a cidade de Ur, onde Abraão vai habitar depois do dilúvio, ela já existia antes do dilúvio, e realmente os arqueólogos eles chamam de períodos de Ur, porque eles vão escavando por camada e eles vão identificando, olha, essa camada aqui parece ser de, um exemplo, 2000 a.C., então já é depois do dilúvio. E eles encontram uma outra camada de 2500 a.C., então já é antes do dilúvio, ok? Ou seja, nós vimos que já haviam se desenvolvido cidades lá na região da terra de Quemete, entre os descendentes de Caim, e aqui entre os descendentes de Sete haveria um total então de 6 cidades: Uruk, Eridu, Ur, Nippur, Lagash e Kish. Então, esses achados arqueológicos, eles não estão desacreditando a Bíblia, como alguns dizem. Na verdade, ele está confirmando a Bíblia. O comentário prossegue: essas cidades serão habitadas após o dilúvio pelos descendentes de Sem. Sendo os sumérios descendentes de Sete, podemos concluir que Noé era um sumeriano, ou seja, nós veremos mais à frente que Flávio Joséfo diz que Noé, ele começou a correr risco de vida por repreender os seus irmãos, ou seja, repreender os descendentes de Sete, porque eles estavam vivendo em idolatria de uma maneira totalmente errada. E, infelizmente, isso teria ocorrido até por influência dos descendentes de Caim. Mas Flávio Joséfo diz que os seus irmãos ou os seus parentes, os descendentes de Sete, queriam feri-lo, até matá-lo. Ele teve que fugir da região para poder sobreviver. Então, nesse período, os sumérios já tinham se desenvolvido, já tinham 7 cidades,
Os homens viviam muito, então nesses 700 anos eles cresceram muito. Então, assim como o Brasil se desenvolveu aí em 500 anos, nós podemos pensar numa civilização muito grande, num período que os homens viviam muito, viviam 300, 500, 969 anos, e esses homens precisavam ter muitos filhos. Por quê? Porque filho representava mão de obra. Eles precisavam plantar, precisavam colher. Então toda a família, eles precisavam ter muito filho. Isso é visto na história. Algumas civilizações ficavam até tristes quando nascia mulher, porque a mão de obra, o homem, como é mais forte, né, normalmente ele trabalhava na mão de obra para plantar e também para caçar. Então nós observamos isso nas civilizações antigas. Antes do dilúvio não era diferente, eles precisavam plantar. Eles, segundo a Bíblia, eles não caçavam, eles não comiam carne, né? Só vão comer depois do dilúvio. Mas cultivar o solo, eles precisavam de mão de obra, então certamente eles tinham muitos filhos, pela vida longa, pela saúde diferenciada, e isso certamente contribuiu para que a civilização crescesse ainda mais.